Boa noite, este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Após 3 anos da lei seca, os números da violência no trânsito ainda são assustadores. As apreensões e autuações cresceram, mas as mortes em acidentes não diminuíram. No ano passado, mais de 40 mil pessoas perderam a vida no trânsito no país. 2 dias são suficientes para matar mais gente nas ruas, avenidas e rodovias do Brasil do que no maior acidente aéreo que já tivemos. Por dia, 111 pessoas morrem no trânsito brasileiro. Hoje, o Supremo Tribunal Federal confirmou que dirigir embriagado é crime. O que isso representa? Ainda em função daquela dúvida que havia, aquela interpretação variada por parte dos magistrados a respeito da lei seca. Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Você pode participar do nosso programa, do nosso debate, pelo e-mail no conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Ainda você pode interagir conosco através do portal de voz da TV Com. Você liga para o telefone 84010385, digita a opção 5 e manda a sua pergunta pelo telefone. É importante você dizer o seu nome, de onde é que você está falando, e se for uma pergunta, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do comandante da Guarda Municipal aqui em Florianópolis, Ivan da Silva Couto Júnior. Também está aqui conosco um engenheiro civil, especialista em trânsito, engenheiro Bernardo Berca Filho. O Conversas Cruzadas recebe também o inspetor Luiz Graziano, que é o chefe do setor de comunicação social na Polícia Rodoviária Federal. E ainda está aqui conosco a assessora pedagógica da ONG, Manos do Asfalto, mas essa é uma ONG do bem. A Manos do Asfalto faz um trabalho bacana de conscientização, direção defensiva e por aí vai. A Angelita Queiroz, que é especialista em gestão e segurança no trânsito. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos. Hoje, esta noite aqui conosco, o Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Temavel Veículos, todos os carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Kerstop, experimente o melhor. Engenheiro, por que a lei seca ela trouxe uma mudança de comportamento no início e depois parece que o motorista passou a fazer o que já fazia antes da lei? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos integrantes da mesa. Minha saudação a todos os telespectadores. O que acontece é que a lei 11.275 de 2006 era uma lei boa. E depois veio a lei 11.705 de 2008, que tinha a intenção de melhorar aquela lei que já era boa, mas essa boa intenção acabou porque ela prejudicou demais a ação da fiscalização e impediu que ações fiscalizatórias pudessem levar os motoristas embriagados a cumprir as penalidades previstas em lei. Então, beneficiou o infrator embriagado. O que nós temos visto hoje no país é uma paralisia total do Congresso e do governo federal, em função de que a cada 40 dias a presidente Dilma Rousseff tem que demitir um ministro, e a sociedade perplexa vê todo dia, diuturnamente, ações de motoristas embriagados, matando, mutilando no trânsito, sem que nada possa ser feito, sem que nada possa ser cobrado desses motoristas, porque a lei hoje os está protegendo. O que a gente vê, infelizmente, é o delegado ter que dar um tapinha nas costas desse motorista embriagado, cobrar uma fiança e liberá-lo. A sociedade não aguenta mais esse tipo de coisa, porque são famílias e famílias diuturnamente que são mutiladas, são filhos, filhas, pais, mães, que morrem devido à ação delituosa de motoristas embriagados, e nós não estamos vendo uma perspectiva agora de imediato para solucionar esse caso. Pois é. Inspetor, qual é a visão do senhor pela experiência, numa das áreas, talvez a região, certamente, a região mais violenta, que nós temos aqui em Santa Catarina, a via pública mais violenta é a nossa BR-101,
que é o nosso corredor da morte, a BR-101. E o senhor percebeu algum tipo de mudança, ou que tipo de mudança nos últimos 3 anos? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Veja bem, o que nós temos visto na Polícia Rodoviária Federal é um número crescente de acidentes, feridos e mortos. Santa Catarina continua ocupando a 2ª posição em rodovias federais com o maior número de vítimas no trânsito no país. E esse trecho a BR-101 era praticamente responsável por metade dessas ocorrências. Eu trabalhei os 2 últimos anos na região de Itapema, Balneário Camboriú. Já trabalhei, voltei agora para Florianópolis. E o que a gente vê é uma rotina de pessoas dirigindo de forma imprudente. E a bebida é um componente muito forte, porque a bebida, ela integra hoje ela faz parte da rotina das famílias brasileiras. Nós crescemos vendo os nossos amigos, os nossos pais, fazendo churrasquinho, que é maravilhoso, final de semana, e bebendo a cervejinha. E isso se tornou uma rotina. Se você hoje não bebe, você tem um problema, né? E o que a gente vê? O resultado disso são pessoas dirigindo como se isso fosse uma coisa normal. No início, como bem colocou o engenheiro, no início da lei seca, principalmente essa última versão de 2008, houve um certo medo, porque se achou que a coisa agora ia pegar, né? Começou lá em 97 com o novo código, dirigir agora embriagado é crime, aí não pegou, algumas mudanças, e novamente a coisa caiu na impunidade e as pessoas estão dirigindo normalmente, principalmente nos finais de semana à noite, embriagadas. Bom, quem são os manos do asfalto? Como é que surgiu essa ideia? Boa noite a todos. Essa ideia ela surgiu faz 7 meses, era um grupo de amigos que se reuniam para admirar carros, né? E em março desse ano, um dos integrantes faleceu e esses amigos resolveram transformar esse grupo numa ONG, Manos do Asfalto. Esse integrante faleceu há 7 meses num acidente de trânsito? Num acidente de trânsito. Onde é que foi o acidente? Ironicamente. Foi em Ponte Serrada, na Curva da Santa. Uhum. Né? Inclusive filho de um grande amigo nosso que trabalha há anos no trânsito, né? Sim. Então essa ONG ela colabora e quer colaborar, né, através de campanhas educativas, integrando as instituições, né, Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, né, DEINFRA, e já está tendo em apenas 7 meses algumas atividades realizadas, né, de campanhas educativas. Claro, a gente vai falar das campanhas e da programação de vocês. Agora, o que você percebe, né, como educadora, o que você percebe do comportamento do motorista nos últimos 3 anos em função da lei seca? Mudou? Mudou inicialmente, mas com relação àquela questão de que ninguém pode produzir prova contra si mesmo, as pessoas têm a liberdade de escolher a utilização do bafômetro, né? Uhum. Então, para algumas pessoas parece assim que a lei não existe, porque na realidade só usa o bafômetro quem não conhece a lei ou quem quer fazer o teste, porque quem conhece a lei, né, tem a liberdade de não querer usar o bafômetro. Uhum. Então, inicialmente, acho que foi bem interessante, mas depois a população, as pessoas se acomodaram, né? Bom, comandante, e aqui na cidade, hein? Qual é a sua percepção? O que mudou, se é que mudou? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas. A nossa percepção é que, infelizmente, da mesma forma como você mesmo iniciou, no início, logo nos primeiros dias da lei seca, houve um certo impacto com relação a essa questão. Dali para frente a coisa realmente, ela infelizmente caiu no descaso, né? Essa é a nossa percepção. Florianópolis é uma cidade extremamente atrativa pelas suas casas noturnas, pelo seu ambiente noturno, né? Não só apenas no final de semana. Durante toda a semana existem bares e boates que proporcionam essa condição a quem quiser se divertir em Florianópolis e, naturalmente, aqueles que estão ali se divertindo, estão consumindo bebida alcoólica, né, e vão sair dali dirigindo seus veículos. Né, e, infelizmente, a gente acompanha, não apenas pelas imagens que a gente tem de câmeras que estão espalhadas, situações de avanço de sinal, atrocidades no trânsito, excesso de velocidade, pessoas morrendo, pessoas sendo mutiladas. Né? Então são situações que inclusive acabam culminando numa situação de um terceiro que não tem a menor
é o menor envolvimento com aquela situação e acaba sendo lesado, seja muitas vezes, infelizmente, com a perda da sua vida, fato esse que acaba gerando uma infinidade de organizações não governamentais, como a Humanos do Asfalto, que é uma das ONGs que acabou de ser criada justamente para combater essa violência que infelizmente nós temos tolerado, né? A própria Constituição Federal, ela no artigo 5º, inciso 2º, ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E o artigo 277 do Código de Trânsito, ele estabelece que aquele que for flagrado em estado de embriaguez deve se submeter ao teste, né? Aí nós temos um outro princípio que tem que ser respeitado por uma questão doutrinária, jurisprudencial, que é aquele que ninguém poderá produzir prova contra si mesmo. Então, pela questão individual, né, de preservação individual da integridade, da intimidade daquela pessoa, nós estamos prejudicando toda uma coletividade, né, que são as pessoas que estão sendo afetadas, né? Você mencionou 111 mortes por dia na média no Brasil. Por dia. Né? Então isso é um absurdo, né? Isso mata mais do que guerra, né? Então, certamente mais do que guerra. Pois é. Então nós estamos privilegiando essas situações, né, para deixar o infrator impune. Se a gente fosse mais rigoroso, não só com relação à questão da lei seca, né? Parece que a cada dia a gente vem favorecendo cada vez mais o criminoso. Pois é, e nesse caso, comandante, eu gostaria até da opinião do engenheiro, pela sua experiência, engenheiro, que a gente percebe o seguinte, né? A percepção, a sensação, o sentimento do motorista é de que do outro lado, o poder público só quer multar, só quer botar a mão no bolso do contribuinte, do motorista, e de que o motorista é vítima na história, né? Então é o seguinte, existe a indústria da multa, na sensação do motorista, ele se sente perseguido, ele não se sente como alguém que deve fazer o que está correto, né? Porque a gente vê situações na cidade que são bizarras, né? Nós temos regiões onde não pode estacionar e as pessoas estacionam. E estacionam no direito, se achando no direito, né? Existem casos, já recebi relatos de policiais que a polícia às vezes coloca até cones. Exatamente. Tem a placa de proibido estacionar. A polícia às vezes bota cone. O cidadão deixa o pisca-alerta, sai do carro, tira o cone e estaciona. Quer dizer, situações que se proliferam, né? Existe indústria da multa? Ô, Renato, o trânsito se baseia na consecução de um tripé com os 3 eixos que chamam os americanos: engenharia, educação e o esforço legal, fiscalização. No Brasil, a engenharia está falhando ao fazer rodovias de péssima qualidade, com péssima sinalização. A educação não existe. Você formar um aluno numa CFC com 30 dias de aula é até criminoso isso aí, entende? Então, de modo que as autoescolas nem colocam um aluno para dirigir em rodovias, quando deveriam. E outro aspecto é a fiscalização. A fiscalização hoje ela é carente de recursos humanos e de equipamentos, né? A própria Polícia Rodoviária sabe que hoje nós estamos em Santa Catarina com um déficit de 300 a 400 policiais. Isso aí já basta para dizer. Então não há indústria da multa. Eu sou muito favorável à questão da fiscalização eletrônica, porque ela faz com que diversos agentes sejam suprimidos na utilização da lombrada eletrônica e do radar eletrônico, quando bem aplicados. Uma lombrada eletrônica na frente de um colégio público é extremamente eficiente e necessária, certo? Então, não há indústria da multa na medida em que, se nós temos uma estatística que 0,01% apenas dos motoristas que passavam na Avenida Beira-Mar Norte eram autuados. Então, os outros 99,9% conduziam os seus veículos dentro da velocidade limitada, obedeciam, certo? Então, e aqueles 0,01% eram outra minoria que eram recalcitrantes, reincidentes. Então não há que se falar em indústria de multa, de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu já sei que os senhores querem participar sobre essa questão que é palpitante, né? Indústria da multa ou indústria da infração. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.